Bom dia pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Tranquilo aí? Aliás, bom dia, boa tarde e boa noite, né? Já que no mundo digital não tem hora para acessar os vídeos, é qualquer hora. Ou boa madrugada, né? Tem que adicionar essa daí também. Mas vocês aí, como é que estão? Tudo tranquilo aí com vocês? Todo mundo se cuidando, né? Beleza, pessoal. Hoje a gente vai continuar falando sobre essa questão da desigualdade social, né? Na aula passada a gente já tocou um pouco sobre esse assunto e nessa daqui a gente vai dar algumas pinceladas finais para finalizar o assunto. Finalizar aqui no intuito da aula, né? Porque vocês têm toda a liberdade aí de mergulhar nesse mundo das ciências humanas, né? Da geografia aí, da história, da sociologia, da filosofia, para abrir asas, né? E voar para onde vocês quiserem aí com relação aos estudos, no tocante aos estudos, né? Então, vamos continuar. Mais uma cena aí, como aquela, né? Que traz aí uma certa pensamento, que é uma coisa da realidade brasileira e de alguns países em desenvolvimento e até mesmo de países desenvolvidos. Mas vamos lá. Bom, a gente falou na aula passada sobre a questão da desigualdade, viu como é que ela se formou, viu sobre algumas formas de pobreza e hoje a gente vai falar um pouco sobre o que é essa pobreza e o que gera pobreza e fome, né? Então, lembrar que a pobreza e a fome elas estiveram aí durante toda a nossa existência, né? Então, seres humanos, onde tinha ser humano, uma hora houve pobreza ou fome, né? Não para todos os seres humanos, mas em qualquer região isso existiu. Então, trouxe aqui alguns exemplos para vocês, né? A grande fome, né, que foi um acontecimento que ocorreu entre 1315 e 1317, ali na Europa, justamente quando a Europa estava se estabilizando, né, quando ocorria ali as centralizações dos estados absolutistas. Então, quando a Europa estava deixando de ser aquela coxa de retalhos onde havia muito um poder diluído entre diversos senhores feudais e passou a ser aqueles reinos absolutistas centralizados na figura de um só homem, né? Então, durante esse período, quando estava acontecendo essas unificações dos estados, a Europa passou por grandes desgraças, né? Tiveram guerras, né? Como a Guerra do 100 Anos, teve também a peste e, para finalizar, junto com tudo isso, veio um período de fome, né? Causado pelo esgotamento do terreno europeu, que já vinha sendo ali utilizado por séculos, porque ali o terreno europeu foi utilizado desde o Império Romano. Então, as plantações naqueles territórios eram constantes. Então, com o tempo, o solo deixou de conseguir ter os nutrientes, até porque naquele período a Europa não tinha um desenvolvimento muito tecnológico de como utilizar o solo. Então, foi desgastando até que causou um período onde ninguém conseguia produzir, logo não tinha o que comer e o pessoal morria de fome. Um dos momentos históricos, né, dessa questão da pobreza e da fome. Em outra região, a gente vai ter a grande fome de Mao, já em 1958 até 1962. China comunista já, né? O que é que acontece aí nesse período? Para acontecer essa fome, vai ter a união de diversos fatores, fatores políticos e fatores naturais, sempre lembrando que fome, seca, sei lá, terremotos, apesar de serem acontecimentos naturais e incontroláveis, a gente percebe muito bem que as questões humanas têm influência fundamental na quantidade de pessoas que morrem ou não. A gente está vivendo um acontecimento natural, né? Ou que se suspeita natural,
que é a disseminação do coronavírus, e a gente já começa a perceber que lugares mais pobres, abandonados, sem capacidade técnica e material de combater, sofrem mais. Então, nesse período aí da grande fome de mal, a gente vai perceber isso também. Então, a gente tem os acontecimentos, vamos dizer assim, naturais, que foi uma enchente do Rio Amarelo, né? Que disseminou, destruiu parte da colheita, mas também questões políticas, né, que a própria China admite, né, diz que 65% foram más escolhas e má gestão. E o que é que foi essa má gestão? O governo chinês, influenciado pelo alguns cientistas da União Soviética, começaram a utilizar técnicas de plantio que não eram as mais adequadas para o solo e para nenhum tipo de plantio, né? Então, além da gente ter o problema de devastação de parte desse território, o nível de produção foi bastante diminuído por causa disso e demorou um certo tempo até que isso voltasse a se normalizar. E enquanto isso, a população sofria porque não tinha o que comer. Então a pobreza e a fome estão aí mais uma vez na história. E para não faltar aqui o nosso Brasilzil, né, eu vou citar aqui a Grande Seca de 1874. A gente também poderia citar outras secas, né, como a seca do 15, mas não é uma das maiores. A seca do 15 que é relatado aí no livro, né, da nossa famosíssima Raquel de Queiroz. Então, mas eu trouxe a seca de 1874 até a 1879, porque ela foi mais devastadora. Se vocês olharem aí nessa imagem, isso aí são pessoas aqui no Iguatu, esperando ônibus para vir para Fortaleza. Existiu grande êxodo, grandes migrações aqui na região Nordeste, especificamente no Ceará, por causa disso. Então, as pessoas saíam daqui, iam para outras regiões. Então, hoje é muito comum a gente dizer que tem cearense em todo lugar do mundo. E as secas, né, eram um dos motivos que faziam o cearense migrar. Então, o norte, se você for estudar um pouco sobre a cultura do norte, você vai ver que gírias, alimentação, tudo tem uma forte influência daqui do Nordeste, especificamente do Ceará, porque foi construído através de migrações nesse período da seca. O Sudeste também recebeu ondas e ondas de migrantes cearenses, nordestinos, por causa desse problema da seca. E como eu disse quando estava falando sobre a seca, sobre o problema da fome lá da China, não é diferente aqui no Brasil, né? Ainda hoje a seca do Nordeste é explorada por motivos políticos. Então não se acaba a seca do Nordeste, não é porque não exista capacidade técnica e tecnológica. É só olhar para países que apresentam um clima um clima árido, ou seja, com menos chuva do que existe aqui na nossa região e que conseguem conviver com essa dificuldade hídrica sem passar por secas. Isso tem a ver com motivação política. Aqui não, é utilizado muito para conquistar votos, né? Então, se você tem uma pessoa que precisa de água, você simplesmente cede água para ela em troca de voto e você mantém ali o seu poder. Então, existem questões sociais e políticas que geram essas secas e essas fomes e também essa pobreza que a gente fala, essa desigualdade. Então, tudo isso está ligado também com as escolhas. Não é só uma questão ambiental, beleza? Outra questão que gera muito a pobreza e a fome é a corrupção. Como eu disse, a política e a pobreza e a fome estão inteiramente ligadas. Então, a corrupção desvia verbas que teoricamente deviam ser direcionadas para combater esses problemas naturais e coloca no bolso de políticos corruptos. Então, se a gente pensa que foi construído um órgão, né,
de inox, né, para acabar com essa questão da seca, mas nunca se acaba. Então é impossível a gente acreditar que durante todo esse tempo ninguém conseguiu pensar em nada para acabar com esse problema. E outras questões também. Então, a questão da... Se a gente parar para pensar na questão da desigualdade, da distribuição de renda do Brasil, né, que só aumenta, sempre valorizando hoje, né, nos últimos anos aí, a setores financeiros. Então, a corrupção está ligada com isso. Você acaba construindo leis para poder favorecer grupos que já são extremamente poderosos, né? A gente consegue perceber todo momento esse tipo de ação. E essa pobreza é gerada, e essa fome gerada por essa movimentação de corruptos, né? O corrupto político que recebe o dinheiro e a pessoa também que, para conseguir determinadas vantagens, rouba, aliás, corrompe esse político. Então os dois são farinha do mesmo saco, tanto o político que aceita a corrupção, como algumas grandes empresas ou empresários ou pessoas que acabam corrompendo o político, né? E para falar de fome, né, eu também quis trazer essa questão que a fome não é só com quem não pode comer, né? A gente também tem a fome aí das pessoas que comem, porém comem mal, a má nutrição, né? Então as pessoas estão aí se alimentando, mas cada vez mais estão se alimentando de mais porcaria. Foto aí perfeita, né? O meninozinho na hora do almoço não quer saber de nada, quer comer ali o seu fast food, quer comer comida industrializada. E é muito óbvio hoje que os alimentos estão industrializados, estão comandando o tipo de nutrição. É muito simples a gente perceber esse tipo de coisa no decorrer da história. Basta olhar para uma população que está cada vez mais obesa e que apresenta problemas de saúde causados pela essa alimentação. Então, problemas cardíacos, problemas de câncer, né? Tudo isso ligado a essa má alimentação, que tem a ver com isso daí, da questão da pobreza e da fome, né? Não é só uma fome por não ter o que comer. Você come e às vezes escolhe por comer porcarias, né? Besteira. E essa desigualdade, ela também não se refere somente à questão, vamos dizer assim, dessa pobreza extrema. Na sociedade a gente vai ter muitas exclusões, né? Trouxe aí a questão da exclusão social. Exclusão social por causa de dinheiro, que eu vou citar mais na frente, mas também por outros fatores, como a exclusão religiosa. Principalmente as religiões de matriz africana sofrem muita força dessa exclusão, desse preconceito. Aliás, destacar aqui que essa questão de preconceito contra as religiões é racismo. Então, se você não aceita a religião do próximo, você é um racista, segundo a lei. Então, você tem que tomar cuidado com isso. Fora da questão do respeito, né? Na minha sala de aula, vocês, meus alunos, sabem que eu sempre falo dessa questão. Então, a gente desrespeita. Todas as religiões hoje têm um embate muito forte e um desrespeito muito grande um com relação a outro. Então, o católico tem preconceito com o evangélico com o católico, né? Os muçulmanos, os islã, né? O pessoal tem muito preconceito com o islamismo, associando a questão do terrorismo, principalmente por causa das propagandas que são disseminadas ali pelos Estados Unidos depois do 11 de setembro, uma tragédia, mas você dizer que todo o Islã é terrorista, isso é um preconceito, né? Aqui no Brasil seria preso por causa disso, claro, que se a gente sabendo todas as questões que a justiça do Brasil tem, né? A lentidão, algumas questões do preconceito. Mas destacar aqui que as religiões de matriz africana são sempre as que sofrem mais. Quando eu estou dando aula, eu sempre escuto alguma piadinha com relação a isso, né? E a gente fala e a pessoa acha que a gente está sendo chato por estar falando, mas não, isso é um preconceito e é um crime e uma das exclusões sociais que existe.
Outra exclusão social, que está inteiramente ligada a essa questão das religiões de matriz africana, é o racismo, né? Isso aí a gente vê toda hora, né? Então, piadas de mau gosto, formas de tratamento, né? Então, você vê, vira e mexe, a gente acaba escutando alguma exposição extremamente escrachada do racismo que existe no Brasil. A última que a gente pode citar aqui é o caso do menino que foi baleado, né? Se eu não me engano, o nome dele é João Pedro. Então, levou um tiro e não foi o primeiro. Lá nas favelas do Rio de Janeiro e do Brasil em geral, tem se colocado a chamada necropolítica, né? Que é eliminar mesmo essas pessoas, e quem sofre mais são os pobres e especificamente os negros, porque historicamente foram colocados nessa situação de pobreza, né, por diversos fatores históricos que foram empurrando eles para essa situação. Ainda bem que hoje a gente tem algumas políticas de inclusão social, mas que sofrem ataques constantemente por causa do desconhecimento das pessoas com relação às dificuldades que determinados grupos sofrem. Então, o racismo é sim uma das exclusões sociais mais graves, né? Talvez junto com o feminismo, são as que são mais disseminadas na sociedade global e precisam sim ser combatidas, né? Então, as políticas de afirmação social, de inclusão social desses grupos são de fundamental importância. Falando aqui um pouco da questão do machismo, né? Lembrar que a gente vê que devido a esses problemas do coronavírus tem aumentado ainda mais a violência que as mulheres sofrem, porque estão dentro de casa presas com essas pessoas que normalmente cometem algum tipo de violência. Então, o machismo também é um tipo de exclusão social. É só observar que mulheres e homens em condições iguais, em profissões iguais, acabam por receber salários diferentes, né? E a gente vira e mexe e escuta um político ou uma pessoa famosa dizer que mulher merece ganhar menos sim porque engravida ou porque não tem a mesma postura do homem. Claramente o machismo escrachado dentro da nossa sociedade. Mais um tipo de exclusão social que vai além das exclusões econômicas. A gente pode falar, por último, né, da questão da exclusão econômica, que já foi um pouco razoavelmente discutido por a gente na aula anterior, né? Então, a gente tem aí essa questão da exclusão econômica. Continuando com as exclusões que a gente tem, né? A exclusão por falta de acessibilidade. Então a gente tem diversos grupos aí que são esquecidos. Então, as pessoas com deficiência, a gente pode pensar, sei lá, as pessoas com problema de audição, né? Então, você olha para as televisões, né, para os filmes, para os cinemas, e nenhum deles a gente vai encontrar tradutores de Libras, né, para ajudar para que as pessoas consigam estar dentro da sociedade, assistir um filme, assistir um cinema, ouvir não, mas participar de um show, né? As pessoas também com dificuldade de locomoção, pensar nos cadeirantes, né? Nas pessoas com algum tipo de dificuldade de locomoção, se a gente olhar para as calçadas de Fortaleza, são uma verdadeira falta de acessibilidade. As pessoas não se preocupam em construir calçadas niveladas, né? É uma rampa e as próprias pessoas de idade, né, que também são pessoas com dificuldade de locomoção, têm problemas em caminhar nas calçadas de Fortaleza e do Brasil todo, né? As pessoas com deficiência visual, se tivessem ferramentas, poderiam caminhar com maior facilidade pela cidade. Então hoje, se você vai construir um semáforo para passar a rua, você pode colocar ali um sinal sonoro que ajudaria essas pessoas
a conseguir se locomover com mais facilidade. Outra coisa seriam as marcações, né, no chão ali onde ele poderia sentir com a bengala quais os caminhos que ele poderia seguir. Então, a exclusão por falta de acessibilidade é uma exclusão que ainda é muito forte e pior, é pouco debatida, né? As pessoas que têm problemas como o autismo, né, cada vez mais vem conquistando direitos, porém, ainda assim, não são suficientes. Se a gente pensar nas filas mesmo de pagamento, a gente vê constantemente pessoas fazendo críticas aos essas pessoas que têm dificuldades por ter uma possibilidade de conseguir ter prioridade nessas filas. O que é uma vitória deles porque eles têm muitas vezes dificuldades de ficar ali em pé por muito tempo. Uma pessoa idosa, uma pessoa com problema de locomoção, uma mulher grávida, criança de colo. A gente sabe que algumas pessoas se utilizam de má fé, porém, não é uma questão de se acabar com o direito, mas de controlar essas pessoas que fazem por má fé, né? Ou talvez de cobrar para que as filas sejam lugares que nem existam, né? Que sejam lugares mais rápidos. E a última exclusão eu queria falar era a exclusão digital, que é um marco atualmente. Então, muitas pessoas hoje vão ter bastante dificuldade de ter acesso à educação também por causa da falta de acesso às questões digitais, né? A internet, vamos assim dizer. Se eu não me engano, quase metade da população brasileira não tem esse acesso, né, aos meios de informação, o que vai criar um fosso ainda maior por causa dos acontecimentos atuais, principalmente ligados à educação e tudo mais. Então, lógico que dizer que a inclusão digital é o único meio de gerar cidadania, não. A gente vai ver que todas essas outras exclusões, se você transforma essas exclusões em inclusão, né, inclusão social, inclusão por acessibilidade ou inclusão digital, você fortalece a cidadania, fortalece a democracia e fortalece o país, né? Talvez, aliás, certamente a economia também se fortalece se você fortalecer todos esses grupos que são esquecidos pela sociedade. Então, no geral, pessoal, o que eu queria falar era isso, né? Sim, só para terminar, mostrar a importância da arte, né? Eu trouxe aqui essa imagem aqui que está no livro de vocês, tá certo? É uma imagem do Cândido Portinari, criança morta, tem uma inteira ligação com o que a gente vinha conversando, especificamente quando a gente estava falando sobre as mortes lá e a fome, porque o Cândido Portinari vai pintar vários quadros aí no período da ditadura militar para denunciar, né? E a importância da arte nessa questão. Hoje a gente vê muita gente desvalorizando o artista, né? Dizendo que é uma profissão que não é necessária. Porém, para denunciar, para alegrar, para divertir, a arte está aí. E esse quadro do Cândido Portinari é um exemplo muito interessante sobre isso. Então, ele pintou durante a ditadura e o pessoal questionava muito ele, né? Por que que ele pintava quadros assim tristes, né? De morte, de seca, né? Retratava os acontecimentos do Nordeste. E ele dizia isso, né? Eu pinto isso porque é o que eu vejo. Eu vejo morte, eu vejo seca, eu vejo problema. E não era bem isso, essa imagem que a ditadura militar queria que se destacasse, né? Então a gente não vai ver só esse quadro do Cândido Portinari fazendo essa denúncia, né? A gente vai ter muitas músicas também, muitas peças de teatro, filmes, né, que vão se utilizar de uma estratégia de camuflagem e de formas de expressão para denunciar as mazelas que tentavam ser escondidas, né, pelo período da ditadura militar e todos os períodos, né? Então a arte ela sempre trabalha com essa forma de
demonstrar a realidade de uma forma sempre muito agradável, assim, nesse sentido aí não é tão agradável, mas sempre demonstrar de forma criativa, né, a realidade e o mundo que está ao seu redor, e escapando das armadilhas que muitas vezes a lei impõe, né? Então, por enquanto, pessoal, era isso, né? Vocês vão ficar aí com essas questões aí para vocês fazer, né? Então, a página 53 do livro, então, tá aqui, né? Para quem não tem, não tá com acesso, podem utilizar esse slide aí para responder. Quem quiser fazer pelo livro faz, quem quiser utilizar os slides, estão aí. 1, 2 para responder. E beleza, tá chovendo. Valeu, show. Até a próxima aula.